termos usado estas palavras do Sr. Rodrigo Silva não é um apelo à autoridade, pois acreditamos que as Escrituras Sagradas e a história por si só nos fornecem os meios de verificação da verdade. Mas achamos que seria interessante para alguns que não são testemunhas de Jeová observarem aquilo que não é uma opinião do Sr. Rodrigo Silva, mas sim um dado histórico, um fato. Embora o Sr. Rodrigo Silva não veja problema em comemorar o Natal, e respeitamos o direito de o fazê-lo, os motivos alegados são argumentos que vamos demonstrar serem ilegítimos e também baseados em sua opinião, sendo, portanto, algo subjetivo sem caráter objetivo. Respeitamos, mas discordamos. Assista ao vídeo e uma breve resposta no final aos motivos propostos por Rodrigo Silva. Professor, o que o senhor entende desse negócio do dia 25 de dezembro? Tá para saber quando Jesus nasceu? Bom, deixe-me começar de trás para frente. O senhor colocou uma polêmica aí. Na verdade, eu não vou colocar minha opinião agora, não, para o pessoal ter a oportunidade de reagir em casa. Depois eu falo se eu celebro o 25 de dezembro ou não. Né? E qual que é a minha opinião sobre isso? Do ponto de vista histórico, o que podemos dizer, não estou falando agora teológico, litúrgico da igreja, histórico, é praticamente nula a chance de Jesus ter nascido no 25 de dezembro. Por algumas razões muito simples. Vamos começar com o mês. O mês de dezembro, no calendário hebraico, equivale ao mês de Kislev. E se nós pegarmos na Bíblia, em várias passagens, Kislev é um mês frio, de chuvas, de inverno. Não só na Bíblia, tem passagens lá, por exemplo, de 2 Reis, eu quero lembrar agora o capítulo, onde fala o seguinte: era o mês de Kislev e todos estavam, e o rei estava no seu palácio de inverno, se aquecendo na lareira. Quem vai para Israel, sabe, como eu falei, eu acabei de chegar lá agora, quinta-feira, e lá já está começando a fazer frio. Eu peguei lá a temperatura de 6 graus em Jerusalém. Então, o mês de dezembro é um mês frio. Em primeiro lugar, dificilmente os romanos colocariam um recenseamento com as pessoas voltando para sua casa para viajar na época do inverno. Jerusalém neva, para começo de conversa. Segundo, tanto Belém e Jerusalém está ali 6 quilômetros de distância. A cidade de Belém diz que os pastores estavam com as ovelhas ali nas colinas. Isso é uma situação típica do outono, da primavera, do verão, mas nunca do inverno. Os pastores no inverno guardam as ovelhas em depósitos por causa do frio, elas não ficam ao ar livre, tá certo? Por essas razões, é muito improvável que Jesus teria nascido em dezembro. Você sabe que o mês de dezembro já é uma questão pagã, foi o Papa João I, no VI século, que, aproveitando as festividades pagãs do solstício, do Deus Sol, acabou pegando aquilo e aproveitando a festividade, falou: Jesus, também vamos comemorar o aniversário de Jesus na mesma época. Disto posto, qual a inferência bíblica que eu poderia chegar mais ou menos ao mês? O dia do nascimento de Jesus, biblicamente, é difícil atingir, mas eu vou falar uma coisa que talvez surpreenda os telespectadores. Essa câmera aqui está fechada? Eu espero que você não me chame de herege, mas eu vou propor aqui aproximadamente qual seria o mês do nascimento de Jesus a partir da Bíblia. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos abrir a Bíblia. Vamos lá. Se eu abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, quem estiver em casa e puder acompanhar comigo, Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Zacarias era o pai de João Batista. E diz que ele era do turno de Abias. O que é o turno de Abias? Se eu for para 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 24, o que eu descubro? 1 Crônicas, capítulo 24, aqui diz que Davi dividiu o ano em períodos de 15 dias, e cada 15 dias uma família sacerdotal ia ficar a cargo do santuário e depois de Salomão, o templo. Então, esse é o turno? É o turno. O período de 15 dias... De 15 dias... Por ano? Não, cada família atuava 15 dias por ano. Tá certo? Então, vamos supor que os da família de Rodrigo serão nos primeiros 15 dias do ano. De Éber será nos... E cada um. Então, fala assim, olha, eu trabalho no turno da família de Éber. Então, só olha lá no calendário. A família de Éber é o segundo quinzena de dezembro. Tá certo? Então, nós notamos aqui no capítulo 24, verso 10, diz assim:
ao 7º, a família de Acós. E o 8º turno, a família de Abias. Opa, 8º turno. 8º turno, ok, muito bem. Se eu for para o calendário judaico, eu sei que o ano deles começa no mês de março, abril. Então ali dá para... Eu não sei se a câmera agora consegue pegar fechado aqui uma ilustração do livro, vai ficar mais didático para quem estiver em casa poder acompanhar. Então nós temos, enquanto a câmera está chegando aqui, é isso aqui que eu vou mostrar. Enquanto a câmera está chegando aqui, nós vamos lembrar duas coisas. Primeiro, que a Bíblia fala que João Batista, o pai de João Batista, estava no turno de Abias, tá certo? Quando Isabel ficou grávida de João. Segundo, que o mês no calendário judaico começa em Nissan, que seria mais ou menos março, abril, tá bem? Certo. Então, se Isabel ficou, justamente foi aqui a época do nascimento de João Batista, porque quando João Batista nasce, o pai dele estava no turno dele, então seria a segunda quinzena, eu vou contar então o nascimento de João Batista, perdão. Ele é concebido. Quando ele é concebido, obrigado, a concepção. Então eu conto 9 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui eu tenho o 6º mês da gravidez, perdão, eu fiz uma confusão aqui, eu estou olhando de cabeça ao contrário aqui. Ah, tá certo, eu contei o início do mês, mas ele estava no 7º. Isso. Agora nós vamos corrigir aqui. O mês começa em Nissan, mas ele atuava na 7ª quinzena. Certo. Cada mês 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui no 7º, na 7ª quinzena, que dá o mês de Tamuz, que equivale ao nosso mês de julho, é o turno de Abias. Ali foi quando Isabel ficou grávida, quando ela concebeu, quando ela ficou grávida, não quando ela deu à luz. Agora eu vou contar, então, 9 meses. Certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. João Batista nasceu aqui, então, no mês de abril. Certo. O próprio Evangelho de Lucas fala que Maria recebeu a visita do anjo no 6º mês de gestação de Isabel. Certo. Bom, se João Batista nasceu aqui no mês de abril, é só contar 3 meses para trás, tá certo? Que vai dar o 6º mês de Isabel. Então, aqui, Maria concebe Jesus, que dá no mês de janeiro, fevereiro. Conto 9 meses de gestação, Jesus automaticamente vai nascer no mês de outubro, aproximadamente. Que coisa. Tá certo? É só deixar a Bíblia falar. Desculpe o erro que eu cometi no início aqui, mas eu espero que tenha ficado didático para você em casa poder ver aqui. É só deixar a Bíblia falar. Então, embora eu não saiba o dia que Jesus nasceu, eu sei que ele nasceu aproximadamente na primeira ou segunda quinzena ali do mês de outubro, só correlacionar o texto dele com João Batista e o que a Bíblia fala. Bom, deixa eu falar só uma coisa que eu quero esclarecer ali, porque eu sei que muito internauta, muito telespectador vai mandar essa observação. Rodrigo, você está falando que sabe que não foi 25 de dezembro, mas que não vê problema em comemorar. As datas importantes da Bíblia foram marcadas com profecia. Por exemplo, as 70 semanas, quando ele deveria ser crucificado, as 70 semanas estão ali, quando o Messias viria, a Páscoa, tudo bem. O que não era importante, Deus não marcou com data. A volta de Jesus, por exemplo, o que importa é o evento, não é a data. Por isso nós não podemos saber a data da volta de Jesus. E como adventista, nós aprendemos bem a lição. Porque tem o desapontamento de Miller lá, né? Se tem um grupo que não quer saber disso, somos nós. Exatamente. Quem se queima com leite quente é só para ter iogurte. Outra questão. O evento do nascimento de Jesus que é importante, não a data. Se a data fosse importante, o Evangelho diria e nos mandaria observar. Como as festas judaicas que tinham o dia preciso. O dia da Páscoa, do Pentecostes, etc, etc. Agora, muita gente legitimamente vai fazer essa pergunta no site. Mas é uma origem pagã. Não devemos ter na igreja nada que é pagão. Meu irmão, deixa eu esclarecer uma coisa para você. Eu concordo em parte com isso, mas vamos refinar o argumento. Se você excluir da sua vida tudo que tem origem pagã, você tem que mudar muita coisa. A começo de conversa, o nome dos meses do ano. Porque todos são de origem pagã. Por exemplo, janeiro é do deus Janus, que é o deus das portas. Fevereiro é justamente do deus dos infernos. Fevereiro é februarus em latim, é justamente o que marca os portais do inferno. Febre, februário, vem tudo de fevereiro. Então não posso chamar fevereiro de fevereiro, porque é uma homenagem ao deus dos infernos. Por isso que o carnaval é em fevereiro? Exatamente, mas tem a ver. A festa de Baco,
que pega fevereiro, às vezes março, por causa das Saturnálias e tudo mais, é do deus Saturno. Julho, em homenagem a Júlio César, que se dizia Deus. Agosto, em homenagem a Augusto, que se dizia Deus. Então também tem que mudar, também como cristão, não posso aceitar os meses do ano. Se eu estiver num país de fala inglesa, ou alemã, ou espanhola, também tem que mudar os dias da semana, porque lunes, miércoles, Monday, Sunday, é tudo também pagão. Também não posso comemorar aniversário, porque também é de origem pagã. E muita gente que chama-se Diana, Apolo, tem que mudar o nome também, porque é nome pagão também. Então, irmãos, o dia de meia-noite é meia-noite, também tem que mudar, porque também é de origem pagã. A Bíblia é de pôr do sol, pôr do sol. Então, se eu excluir da minha vida tudo que tem origem pagã, eu vou parar de... Até a língua portuguesa é de origem pagã, porque o nosso alfabeto, tudo, vem do latim. Bom, irmãos, então o que nós deduzimos? Eu só vou tirar da minha vida aquelas coisas pagãs que estão entrando no lugar de uma coisa de Deus. Que é o ídolo. Que é o ídolo. Então, por exemplo, a Páscoa é para comemorar a saída do povo de Deus do Êxodo e a morte expiatória de Jesus. Então, colocar o coelhinho ali, aí eu tenho que abolir isso, porque eu estou colocando o coelho no lugar de Jesus. Agora, o dia de Natal, não tem nada na Bíblia falando o seguinte: o Natal é dia 3 de abril. E aí agora eu estou colocando 25 de dezembro no lugar do Natal. Então eu espero deixar bem claro, aquelas coisas pagãs que não estão infringindo a palavra de Deus, eu acho que não... Não, aí é purismo demais. Exatamente. Primeiramente, elogiamos o Sr. Rodrigo Silva pela declaração verdadeira em relação às origens pagãs de certas festividades. Isso é algo que devemos elogiar. Em relação às demais declarações de que dias, meses e termos utilizados para descrever a tais sejam de origem pagã, não é algo que está em nosso poder abster-se de sua utilização na presente era, em vista da sua necessidade para a interação com o mundo descrente. Criar uma terminologia diferente não tornaria a comunicação compreensível na interação com os de fora. Embora no futuro novo mundo este certamente será o caso. O mesmo, porém, não ocorre ou não se aplica a certas festividades mencionadas, às quais o cristão pode sim abster-se de participar ou promover sem nenhum conflito com os de fora. O povo hebreu era uma nação nuclear, fechada, e obviamente os meses tinham nomes não pagãos. Mas quando eles foram levados cativos e se tornaram vassalos, certamente compreendiam qual mês os pagãos com os quais interagiam estavam se referindo quando os mencionavam. Utilizar-se destes termos para a comunicação certamente nunca foi visto pelos judeus como participação no paganismo, mas interação com pagãos, o que era diferente e, para eles, algo que ocorria por força das circunstâncias. Mesmo diante destas interações, nunca nenhum judeu comemorou natalícios, nem os apóstolos e cristãos dos primeiros séculos o natalício de Jesus. Logo, o argumento de Rodrigo Silva não procede. Daniel, Ananias, Misael e Azarias receberam nomes pagãos, mas isso procedeu não de suas escolhas ou de seus pais, mas por imposição, e nada no texto declara que eles utilizavam entre si ou os reconheciam como legítimos. Paulo era o nome romano de Shaul, assim como Jesus, nome grego para Yeshua, Jesus. Mas isso nunca foi considerado participação no paganismo, nem a forma usada destes e outros nomes na Septuaginta, a qual os apóstolos utilizavam. Desta forma, o argumento de Rodrigo Silva não procede. Outro ponto que deve ser ressaltado é que existiam celebrações de observância entre os judeus que jamais foram pagãs, como a Páscoa, Festa das Semanas ou Pentecostes, das Barracas, só para citar algumas. No entanto, todas elas jamais foram ordenadas aos cristãos, e na verdade seria um pecado contra o ministério de Jesus se um cristão começasse a festejá-las ou observá-las, mesmo que elas nunca tenham sido pagãs. Agora imagine uma festividade que se saiba não estar ordenada nas Escrituras, que procede do paganismo com todos os seus elementos e numa data a qual historicamente se reconhece como estando atrelado a uma festa já existente
que glorificava uma deidade falsa do paganismo? Como já mencionamos, respeitamos o direito de as pessoas festejarem o 25 de dezembro como se fosse o nascimento de Jesus, mesmo diante do fato de que, como já vimos, ele não tenha nascido nesse dia, de esta data já existir como uma festa pagã de uma falsa deidade, oficializada como festa não pelos apóstolos, mas séculos depois. Mesmo sabendo que festas de natalícios eram festas pagãs e rejeitada por judeus e cristãos primitivos. Diante de tudo isso, acreditamos que os argumentos para sua observação utilizados por Rodrigo não se sustentam, uma vez que é possível aos cristãos abster-se da mesma, sem que isso venha a trazer nenhum conflito com os de fora. Portanto, não nos cabe achar nada, pois diante da ausência de quaisquer ordenanças bíblicas e das origens historicamente atestadas como pagãs, acreditamos que evitá-la não é puritanismo, mas desejo sincero de seguir verdades e não mentiras. Como vimos, deixamos claro o caráter desnecessário das festividades natalícias de Jesus e outras pessoas. Tais festividades, em sua origem, não vieram do judaísmo ou primitivo cristianismo, mas está historicamente atestado como sendo ritos e observâncias de povos, os quais não faziam parte do povo de Deus, e os quais estabeleceram tais festividades e observâncias com base em elementos associados ao culto de suas divindades. É fruto do misticismo e superstições, visando obter proteção das divindades mediante ofertas e pedidos conjugados a observações astrológicas que atribuem significado mágico e espiritual ao dia do nascimento da pessoa. Não procede das Sagradas Escrituras. Não deve ser observado. Nós, testemunhas de Jeová, respeitamos o direito de as pessoas decidirem para si quais serão suas prioridades na vida. E por isso não tentamos impedir que pessoas sejam livres para decidirem por si mesmas. Da mesma forma, gostaríamos de ser respeitadas em nosso posicionamento, o qual tem respaldo histórico e bíblico. Acreditamos que, em todos os dias, podemos demonstrar amor e gratidão a Jesus e a todas as demais pessoas que amamos.